Graça e paz, meu irmão, minha irmã, meu querido e minha querida. 17 horas, just in time, em ponto, para falar um pouquinho com você. Você que vai chegando, faz um comentário da sua presença aí, por favor. Enquanto isso, eu estou acessando aqui o Facebook para enviar aos nossos, para avisar que estamos ao vivo. Ok, vamos lá. Mulheres, homens, ok. Ok. Just in time. O som para mim está ok. Né? E você que está chegando aí, dá uma guarda-graça, né? Diz aí que está presente, por favor. Alguém? Aleluia, glória a Deus. Boa tarde, graça e paz. Eu não quero tomar muito do seu tempo. Eu vou apenas falar algo que está no meu coração, por conta destas orações que tenho feito por você, por nossa igreja, por minha casa, por minha família, pela igreja de um modo geral. Nesses últimos dias, pela madrugada, alguns dias eu gravo, a maioria eu tento gravar, postar, mas há outros dias que eu não, que eu oro e o som tá tão pesado que eu não consigo marcar o negócio para gravar. Gente, me dê um minutinho, parece que a bispa chegou ali, eu tô sozinho aqui. Eu já retorno, por gentileza, enquanto você vai entrando aí, por favor, eu já volto. Ok, retornei, não é a bispa não. Aleluia. Ok, desculpem, por favor, me perdoem aí. Quando toca a campainha, não tem ninguém em casa, é muito ruim, né? Não tem criança mais em casa, não tem filho nem filha, então você não consegue mais alguém atender, você tem que correr para atender, né? Então é isso aí, gente. Por estas madrugadas eu tenho orado e me surgiu 3 preocupações nesses últimos dias e eu quero compartilhar com vocês essas 3 preocupações que me surgiu. Ok? Tá chegando aqui a imagem para mim, vocês estão, eu estou entrando agora para vocês. Então eu queria que você, por gentileza, abrisse aí, se você tiver acesso aí ao texto, 1 Coríntios no capítulo 16, no versículo 13, no versículo 14. Você que está chegando, por favor, notifica aí que você está presente, por gentileza, tá bom? No nome do Senhor Jesus, tá? E repito, não vou tomar muito do seu tempo não. 1 Coríntios no capítulo 16, no versículo 13 e no versículo 14, tem o texto que eu quero usar como referência para falar com vocês neste fim de tarde.
as 3 preocupações que surgiram no meu coração nesses dias que estão orando por vocês, pela igreja, por minha vida, por minha família, né? Graça e paz. Você que chegou aí, glória a Deus, Deus abençoe. Rose, Donizete, Manu, Rosiane, os que eu vi, né? É isso mesmo. E todos que forem chegando, por gentileza, anuncie aí sua presença nos comentários, por favor. Então, 1 Coríntios, no capítulo 16, versículo 13 e 14, eu vou usar o texto para referendar as 3 preocupações que me surgiram essas madrugadas, que tenho orado por você, pela igreja e por minha vida. Isso também, essas 3 preocupações, eu gostaria que o pessoal, você que ora, você que faz as orações na igreja, você que do grupo de intercessão, né? E você que gosta de orar e de interceder, utilize também essas minhas 3 preocupações como motivos de oração, para que nos próximos dias a gente possa colocar isso também diante de Deus. Não é uma revelação, não, é uma sensação no espírito pastoral, né? Porque como pastor, Deus coloca estes pesos no coração da gente, então a gente fica com aquela sensação, né? Com aquele senso de responsabilidade de oração e de intercessão pela vida do aprisco de Deus. As ovelhas não são minhas, as ovelhas são de Jesus. Eu também sou ovelha de Jesus, né? Assim como você. Então, me traz este peso, porque fui separado das ovelhas, uma ovelha separada dentre as ovelhas, né? Para ser aquela que vai ajudar as outras a caminharem com o Senhor, não é? Então, que vai a fazer um papel de pastor, né? É um papel. Um ministério é um papel, né, a se cumprir, né? É uma missão a se cumprir. Então Deus coloca sobre mim, que sou o pastor deste aprisco, esses pesos, essas responsabilidades. E uma delas foi, durante as madrugadas, nos últimos dias, me levantar, qualquer hora que eu levantar, seja 1, 2, 3, não importa, qualquer hora que eu acordar da madrugada ou ficar acordado, então eu faço aquela oração que na maioria dos casos eu tenho postado no WhatsApp, ok? Mas 1 Coríntios 16, no versículo 13 e 14, diz assim: fiquem alertas. Eu estou usando a versão Nova Almeida atualizada. Diz assim: fiquem alertas, Paulo diz para a igreja de Corinto. Fiquem alertas, permaneçam firmes na fé. Mostrem coragem, sejam fortes, façam todas as coisas com amor. E estas palavras são essenciais para os nossos últimos dias que temos vivido debaixo desta quarentena, isolamento social, luta contra o vírus. E não só contra o vírus, estamos lutando contra tudo, né? Recuperar a economia, empregos, ajudar as pessoas que precisam. É uma luta gigantesca. Se já era difícil sem um vírus, ficou pior, né? Então, não ficou melhor, ficou pior. Então, estas palavras do apóstolo Paulo são essenciais para nós, enquanto igreja, homens e mulheres, jovens, adolescentes de Deus. Essas palavras são essenciais. Fiquem alertas. O que é uma pessoa alerta? Depois já vou te falar as preocupações. O que é uma pessoa alerta? A pessoa que está atenta ao que está ocorrendo. A pessoa que está atenta ao seu redor. Fiquem alertas. Depois ele diz: permaneçam firmes na fé. Quer dizer, além de ficar alerta, ver o que está acontecendo ao seu redor, fique firme na fé. Você precisa se manter firme na fé nesses momentos. Terceiro, mostrem coragem, ânimo, coragem.
Nós precisamos de coragem. Gente, não é tempo de medo mais. Medo não. Medo envolve escravidão, diz João. Então, mostrem coragem. Cristãos, servos e servas de Deus precisam mostrar coragem, mesmo diante a tudo que nós estamos enfrentando. Em qualquer época, em qualquer tempo. Depois ele diz, sejam fortes. Alertas, permaneçam firmes, mostrem coragem, sejam fortes. Essa fortaleza espiritual, essa coisa de dentro que não se abala, que não esmorece, que não deixa o prumo cair, que está em pé mesmo e que vai permanecer. Sejam fortes. E por último, façam todas as coisas, tudo o que você precisa fazer, realizar no dia a dia, seja pelo próximo, por você, pela igreja, pela sociedade. Façam todas as coisas em amor. Isso aqui vai para além do status religioso, vai para o dia a dia. Dentro da questão religiosa, ele fala, permaneçam firmes na fé, na doutrina, na crença, no que vocês acreditam, na fé que Deus lhe deu. Demais palavras têm a ver com a vida como um todo, não é? Alertas, né? Firmeza na fé, já vimos. Coragem, fortaleza espiritual e façam todas as coisas em amor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 13 e 14. Vamos ao assunto, aos assuntos. Durante estas semanas, esses dias que tenho orado na madrugada, 3 preocupações foram levantadas ao meu espírito. A primeira delas é acerca da nossa santidade pessoal, que a gente pode estar descuidando dela. E o que o Espírito Santo me disse em relação a isso. Quando nossa vida pessoal, escute isso com muita atenção, não deixe a conexão cair, retorne rapidamente, avise os outros que estamos em live, eu não vou demorar, são minutinhos, 3 coisinhas eu quero falar. Olha o que o Espírito Santo me fez escrever. Quando nossa vida pessoal torna-se parecida com a das pessoas comuns do mundo, perdemos nossa autoridade espiritual. Todo cristão e toda cristã tem um nível de autoridade espiritual, porque pertence a Cristo. Carrega o nome de Jesus, carrega o Espírito de Deus, o poder do Espírito em si, representa o reino de Deus, a igreja de Deus. Então há uma autoridade natural na vida de todos. Deus abençoe, Donizete. Há uma autoridade natural na vida de todos os cristãos e de todas as cristãs, adolescente, jovem, adulto, idoso. Há uma autoridade natural, porque você representa um reino. Estão entendendo? Você representa a Cristo, você carrega o nome dele, você carrega a autoridade dele, você representa a sua igreja local na qual você faz parte. Portanto, você também representa o seu pastor. Olha que interessante. E por causa disso, nós temos que evitar nos parecer como pessoas comuns do mundo, fazendo as mesmas coisas que elas fazem, falando as mesmas coisas que elas falam, praticando as mesmas coisas que elas praticam e, em alguns casos, deixando de frequentar os lugares que elas frequentam. Por quê? Porque quando a nossa santidade pessoal ela diminui porque passamos a nos parecer com as pessoas e não mais com Cristo, Jesus era diferente das pessoas ao seu redor. A santidade de Jesus fluía pelos poros dos apóstolos, dos primeiros irmãos, era algo natural na vida deles. Então eles tinham um nível de santidade, né? E todos nós devemos ter este nível de santidade
tão comum, tão natural, que nos naturalmente, não é porque somos melhores, mas esta santidade pessoal naturalmente nos diferencia das pessoas normais, comuns. Nós éramos pessoas comuns, mas fomos alcançados e alcançadas por Cristo para sermos pessoas diferentes. Não dá mais o jugo desigual, não dá mais para fazer sociedade com trevas, não dá mais para viver nos mesmos lugares que eles vivem, não dá mais para frequentar às vezes as mesmas coisas que eles frequentam, não dá mais para viver da forma como eles vivem, que nós vivíamos. Nós abandonamos esta vida, não dá mais para vestir as roupas que às vezes, dependendo das roupas que eles vestiam, não dá mais. Ou seja, nós entramos no nível de santidade. O problema está nesses períodos de quarentena, nesses períodos de afastamento. O problema está que nós podemos nos desleixar dessa santidade pessoal. Vocês estão entendendo? Da santidade do falar, da santidade do agir, do comportamento, da vida cristã como um todo, da mentalidade, do emocional santificado. Nós podemos desleixar. E aí, quando nós desleixamos dessa santidade, porque a gente começa a se parecer demais com as pessoas ao nosso redor, como se nós não fôssemos cristãos, como se nós não fôssemos de Cristo, como se nós fôssemos simplesmente iguais a eles, em todos os sentidos. Imagine passar a beber o que eles bebem, fumar o que eles fumam. Fumar já de nada, né? Fumar, beber, falar palavrões, contar piadas indecentes, frequentar os mesmos lugares, frequentar bares, motéis, frequentar, viver, começar a se encher de tatuagens tribais, idólatras, começar a se comportar como se fosse uma pessoa igualzinha a eles, dizendo que nós somos iguais, que nós não somos melhores. Mas Jesus nunca disse isso, que nós somos melhores. Jesus disse que nós fomos santificados, fomos chamados, separados é a palavra do Senhor. Separados, separados. A santificação é uma separação. Eu posso até mesmo estar no mesmo ambiente, trabalhar no mesmo local, mas a minha vida, o meu comportamento vai denunciar a minha santificação, ou vai denunciar a minha sujeira. Então nós precisamos. Essa foi a primeira preocupação que me veio à mente, que o Espírito Santo me trouxe. Não é? Quando nossa vida pessoal torna-se parecida demais com as pessoas comuns do mundo, nós perdemos nossa autoridade espiritual. Já não representamos mais Cristo. As pessoas já não veem diferença. Não veem Cristo, não veem autoridade, não pedem oração, não pedem conselhos. Não respeitam a tua pessoa. Não respeitam tua dignidade pessoal, tua santidade pessoal. Porque você perdeu a autoridade. E isso é a primeira preocupação, o primeiro motivo de oração e a primeira coisa que eu preciso falar a você, meu irmão, minha irmã. Não é porque estamos em quarentena, não, tá? Você não pode desleixar da sua santidade pessoal. Se eu zapear, se eu frequentar a internet, o YouTube ou qualquer outra coisa, ou o que você assiste na televisão, Netflix, qualquer outra coisa que tenha por aí, que eu não tenho nada disso, por opção, claro, opção pessoal, significa que não é lei, não é regra, opção pessoal, não é? Então, cuidado, não desleixe da sua santificação pessoal. Por quê? Porque você tem uma autoridade espiritual natural por ser cristão, por ser cristã. E você não pode perder essa autoridade espiritual por se parecer demais com as pessoas que não são cristãs. Você não vai ganhá-las, você vai perdê-las. Ou melhor, você vai mantê-las longe de Cristo.
por seu próprio comportamento equivocado, sem santificação da vida. Entenderam? Por favor, digam para mim que vocês entenderam aí o que eu acabei de falar. Principalmente os mais jovens, viu? Mais jovens assim, até 40 anos, né? Tipo assim, os mais jovens até 40 anos, né? Digam que vocês entenderam, escrevam aí que vocês entenderam esse primeiro ponto. Quando sua vida, pessoal, imagine lá na escola, na faculdade, na internet, nas suas redes sociais, o seu comportamento no meio da sua família que você está mais próximo agora, com alguns amigos que você está mais próximo agora, você está mais próximo de gente não cristã do que de gente cristã nesses últimos dias na quarentena, eu acredito isso. Então, como é que tem sido a santificação? Como é que tem sido sua santificação? Como é que você tem mantido o seu padrão de santificação e não desleixado dele? Sua fala, sua conversa, qualquer outra coisa, né? Você tem mantido isso, porque é extremamente importante você não desleixar, porque você tem uma autoridade espiritual natural por representar Cristo, sua igreja, o nome de Jesus, o seu pastor, os seus líderes, o reino de Deus, e você não pode desleixar dessa santificação pessoal. Porque senão você vai se parecer demais com gente que não é de Deus, e aí toda a autoridade espiritual que Deus investiu em sua vida você perde. Isso é uma moeda fácil de perder, tá? Essa é uma coisa fácil de perder, a autoridade espiritual, porque o mundo nos proporciona belezas, maravilhas, para a gente perder nossa autoridade espiritual. Todos os dias, em todos os momentos. Sim ou não? Entenderam? Essa foi a primeira preocupação. A segunda preocupação que surgiu em meu coração nesses últimos dias é sobre o casamento. Os casados aí, prestem atenção, porque pastor vai falar, o bispo vai falar com você, tá? Deixe-me lhe dizer uma coisa, o casamento não é a união de duas pessoas perfeitas. É para você essa palavra. É para mim essa palavra. O casamento não é a união de duas pessoas perfeitas. O casamento é a união de dois pecadores redimidos caminhando juntos. Foi o que o Espírito Santo me falou. E eu anotei hoje, de manhã logo. Já sabia que eu ia falar com vocês agora à tarde. Vocês entenderam isso aí? O casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, meu filho. O casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, minha filha. É a união de dois pecadores redimidos caminhando junto. Esse negócio dá trabalho. Não é perfeito. E aquela expressão, não é um mar de rosas. Porque se fosse um mar de rosas, não só tinha rosa, tinha espinho. Um mar de rosa tem espinho. Você ia sair ferido dele. Você ia sair ferida desse mar. Ok? Casamento não é a união de duas pessoas perfeitas. Vocês entraram no casamento achando que tá tudo a 1001 maravilhas? Que tudo vai dar, tudo perfeitinho, tudo no lugarzinho, tudo adequadinho? Sem nenhum tipo de ajustamento, sem nenhum tipo de crise, sem nenhum tipo de arranho? Não, meu filho, não, minha filha. Casamento é a união de dois pecadores redimidos, caminhando junto. Pecadores redimidos, caminhando junto. Deus me deu essa palavra aí. Eu nunca vi ninguém falar que casamento era isso aí. Foi a primeira vez na minha vida que eu vi a definição de casamento no Espírito. A primeira vez na minha vida que eu vi alguém, foi o Espírito Santo que me definiu o casamento assim. Eu acordei com isso. Casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, mas de dois pecadores redimidos caminhando junto. Você que é casado, você que é casada, poderia, por gentileza, se possível, escrever isso aí para mostrar que você entendeu. Isso aqui é um outro motivo de oração. Você não casou com uma pessoa perfeita. E você não pode exigir perfeição de alguém e que você não é. E você não pode exigir o melhor
do outro, sendo que você ainda não alcançou o melhor. Porque quem julga o que é o melhor? Você ou Deus? Quem é que estabelece o padrão, o prumo do que é melhor? A Escritura ou você, o seu próprio coração? Porque se for você, todas as bases partem de você. Então ninguém será satisfatório. Mas se parte da Escritura, todos somos nivelados por baixo, pecadores redimidos, caminhando juntos. Quando eu olhar para minha esposa e ver nela uma pecadora redimida que escolheu caminhar comigo, e que eu olhar para o meu marido e perceber um pecador redimido que escolheu andar comigo, a coisa muda um pouco de figura, as brigas perdem sentido, os ajustamentos são mais fáceis. Vocês estão entendendo, gente? Diz aí que está entendendo. Pecadores redimidos caminhando juntos. Escreve aí. Essa foi a segunda preocupação que Deus me trouxe essas madrugadas. Por isso tenho orado pelos casamentos na igreja. Não são perfeitos. Você não casou. O seu casamento não é perfeito. Nunca será perfeito. Dois pecadores redimidos caminhando junto. Muda de figura. Quando você percebe esta realidade? Nem você é perfeito? Perfeito. Nem o outro é. Os dois são pecadores que foram alcançados por Jesus Cristo, perdoados por Cristo, e agora resolveram caminhar juntos em uma nova jornada, para os dois se transformar numa carne só, né? Essa coisa espirituosa da declaração bíblica, isso dá trabalho. Então você não pode esperar do outro aquilo que você nem é e nem dá. Ok? Você não pode esperar do seu casamento, da outra pessoa, aquilo que você não é. E que você também não pode oferecer. Perfeição você não pode oferecer. Você não é melhor. Ok? Os dois são iguais. Os dois têm falhas. Os dois têm erros. Os dois cometem equívocos. Os dois são pecadores. E aí entra o perdão, entra a graça. Por isso Paulo disse, façam todas as coisas com amor. No texto que a gente leu, 1 Coríntios 16, 13 e 14. O versículo 14 diz, façam todas as coisas em amor. Para os que são casados, portanto, me surgiu essa preocupação na madrugada. Casamento não é a união de duas pessoas perfeitas, mas de dois pecadores redimidos caminhando juntos. Muito bem, vocês que já escreveram, 3 escreveram. Se você puder, casado, casada, e puder escrever, pode escrever o final da frase, né? 2 pecadores redimidos caminhando junto. A coisa muda. A compreensão nasce com mais facilidade, menos crítica, destrutiva, menos agressividade. Ainda mais nessa quarentena, que muita gente descobriu que estava casado. É verdade. Tem gente que descobriu que estava casado na quarentena. Aí descobriu que não queria estar casado. Que não tinha feito o plano. É piada. Mas tem gente que descobriu na quarentena que estava casado. Isso é uma coisa fora de série. Então, isso não foi simplesmente um ato satânico. Isso foi um ato de Deus para depurar, para purificar a igreja. Que nós estávamos precisando disso. Quem são os verdadeiramente fiéis? Os que verdadeiramente contribuem com sua renda? Os que verdadeiramente estão dispostos a honrar o ministério de Deus, mesmo quando não estão usufruindo disso, não é? 2 pecadores redimidos caminhando juntos. Isso é casamento.
Não são dois perfeitinhos, bonitinhos, como apareceram lá no dia das fotos do casamento, não. Aquilo ali foi uma produção artística. Dia a dia da realidade da vida a dois não é um mar calmo, uma enseada sem ondas. Não é assim. Portanto, este é mais um motivo de oração para esses dias. Você coloca isso em oração. Comece, você que é casado, também ore pelo seu casamento. Reconhecendo isso. Senhor, como posso exigir do outro aquilo que eu não sou? Como posso exigir que ele entenda se eu não sou perfeito? Como posso exigir que faça quando eu também não sei fazer? Como posso exigir que seja quando eu também não sou? Como posso cobrar, exigir aquilo que eu também não dou? A oração precisa mudar. E precisa jantar. Os dois precisam almoçar juntos. Olha aí. Comer juntos. Assistir filme juntos. Ouvir música juntos. Dançar. Juntinho na casa. Hoje já chamei a bispa para dançar aqui. Tava com tanta pressa que não quis dançar comigo não. Mas tudo bem. Eu pego ela na esquina. Ajudei a limpar a casa hoje. Vamos, me ajuda a fazer uma faxina. No fim, sou eu que trabalhei. Mas tudo bem. Tá valendo. Põe essas cadeiras ali para fora para tomar um pouquinho de sol quando tinha sol, tal. Vai a casa aqui para mim que eu vou passar pano. Beleza. Você tem que descobrir, meu filho. Tem que descobrir, minha filha. Dois imperfeitos, pecadores, redimidos, que escolheram andar juntos. Quem escolheu não foi Deus, quem escolheu foi você. Não dá para desescolher porque foi você que escolheu. Não, eu escolhi, então eu escolhi errado, agora eu vou desescolher. Isso não existe, para Deus não existe. Tem esse negócio. Tá crítico? Tá em crise? Normal. Tá difícil? Tá arranhado? Normal. Quando você olha para o outro como um pecador redimido, sem acusação, sem apontar o dedo, e passa a compreender o estado dele, que é o mesmo que o seu, então você passa, o amor flui. Numa ação, num cuidado, num jantar juntos, no fazer a comida para o outro, no cuidar do outro, no perguntar, no dar bom dia, se perguntar se está bem, se precisa de alguma coisa, oferecer algo dentro de casa, no casamento. E a terceira e última preocupação que nessas madrugadas surgiu, pela qual eu também estou orando, é pelas crianças. Gente, dá trabalho ser pai e mãe, foi a coisa que o Espírito Santo me falou também, já anotei. Dá trabalho, para quem tem filho, né? Dá trabalho ser pai e mãe, mas é parte do pacote. Tem gente também que descobriu que tem filho na quarentena. Tá entendendo? Tem gente que descobriu que tinha criança, que colocou uma criança no mundo ou duas na quarentena. Que não sabia que tinha, não. Não sabia que tinha responsabilidade, não sabia que tinha que dar comida, não sabia que tinha que pôr para dormir, não sabia que tinha que lavar a roupa da criança, não sabia que tinha que ensinar a fazer agora a lição de casa junto com ele ou com ela. Descobriu que tinha mais uma pessoinha que tinha que cuidar, ou duas ou três. Hoje eu vi uma senhora que eu conheço aqui na nossa região, estava no mercado ali comigo, e hoje eu vi ela com 3 das filhas dos 7 filhos que ela tem. Eu gosto muito dela, pessoa muito legal, a gente conversou na fila. E aí ela tem uma menina que tem um problema de, eu não sei como é que chama, se é mongolismo ou autismo, pode ser que seja autista, mas eu gosto muito dessa pequenininha, muito inteligente, né? E muito agitadinha, né? Mas
estava ali comprando as coisas dela, que é a avó, e mãe e vó, e compra daqui, compra dali, compra daqui. Ah, mas a avó também quero, a mãe eu também quero. Tem que comprar para todo mundo. Entendeu? Essa daí sabe que tem 7 filhos e mais, pelo que eu vi, 2 netas. Sabe que tem que cuidar de todos. Não descobriu do nada que tinha filhos para cuidar. Não descobriu do nada que colocou filhos no mundo e tem que agora bancar. Entendeu, gente? Dá trabalho ser pai e ser mãe para você que é. E agora os pais frescos da igreja, os pais novinhos, né? Betina, Luzia, né? Quem mais? E os outros bebês, né? Do Cícero e da Débora. Hã? Quem mais? Tem umas criancinhas aí já, bebês. Sem essa escola os pais piraram mesmo, ficaram malucos, descobriram que tinha criança para cuidar. E às vezes aí a coisa ficou um pouco difícil, porque não tem creche, não tem a escola. Às vezes fica difícil para deixar com alguém para poder trabalhar, porque tem que se sustentar. É complicado, ficou difícil, mas descobriram que tem filho. De minha época para trás, os pais aqui, os mais velhos, os bem mais velhos, vão saber que às vezes os pais levavam os filhos para o trabalho. As empresas não proibiam. Tinha gente que tinha que levar o filho. Se você for na Santa Efigênia, na 25 de março, quem já foi já deve ter percebido aquela quantidade dos chineses ali. As crianças estão de colo, estão ali, estão amamentando ali, estão almoçando e comendo, todo mundo sentado às vezes no chão ali com as crianças e tudo. As crianças estão ali junto com os pais. Sempre foi assim, gente. Mudou agora, depois que vem os pais moderninhos aí, que não faz nada, tá tudo pronto, não fazem nada, não carrega um filho no colo. Mudou agora. Mudou agora. Tá? Mas tem uma turminha aqui, irmã Edna, eu e a turminha para trás. Sabe que a vida não era assim, não. Ó. Tem que carregar os meninos, as meninas para todo lugar que ia. E se brincar, dependendo do dia, não tinha com quem deixar, tinha que levar, carregar para o trabalho. E às vezes a criança ajudava. Era normal. Era normal, era comum, era bonito, era lindo, era maravilhoso. Os pais não tinham esse problema. Não era um estorvo para os pais cuidarem dos filhos. Não era uma coisa ruim, uma coisa dificílima cuidar dos filhos. Hoje muita gente descobriu que teve filho na quarentena. Mas os nossos bebezinhos estão aí, os pais frescos. Cheio de paizinho fresco aí na comunidade. Tem que ser pai, né? Tem que ser mãe, ué. Não tem não? Além de ser marido e esposa, e além de ser cristão com santificação, vida que representa a Cristo, a igreja, o seu pastor, o reino de Deus, pessoa, são 3 níveis que o Espírito Santo falou: o nível pessoal, o nível do casamento, o nível A2, e o nível de filhos, de família. Olha que coisa que o Espírito Santo me trouxe a preocupação nesses dias. Você, na sua santificação pessoal, você que chegou agora e não ouviu, escute o vídeo todinho depois que terminar isso aqui. Sua santidade pessoal não pode desleixar, para você não perder sua autoridade espiritual. Deus vai cobrar da gente isso. Casamento não é a união de 2 pessoas perfeitas, mas de 2 pecadores redimidos caminhando juntos. E por último, dá trabalho ser pai, ser mãe, mas é parte do pacote. Então, se você é pai, se você é mãe, ainda mais os pais e mães fresquinhos que nós temos agora, né? Por favor, aguenta firme aí, que é assim mesmo. Ok? Aguenta firme aí. Esses são os 3 motivos de oração que Deus tem me incomodado. E eu quis compartilhar com vocês, para que vocês também carregassem essa responsabilidade espiritual junto comigo, pela igreja, por suas vidas, por sua casa, por sua família e por nossa igreja. Nos próximos dias, que a flexibilização vai aumentando, e daqui a pouquinho, não acredito nessas notícias que vêm de fora. Hoje a OMS, né, estava dizendo
que a festa lá que teve lá na China, naquela cidade onde veio o vírus, milhares de gente sem máscara, dançando do lado do outro, aglomeração gigantesca lá, Wuhan, né? A cidade lá, um festaço que a China fez lá, gente, no final de semana. Aquele camarada da OMS, o cidadão lá, aquele que fica falando bobagem, né? Aquele senhor, tá dizendo assim, não podemos criticar as pessoas porque tá defendendo a China, não podemos criticar as pessoas porque elas querem voltar à vida normal. Mas o Brasil pode, no Brasil ele pode falar o que quiser, e a gente não pode desejar voltar à vida normal. Lá eles podem fazer festa, e aqui a gente não pode ir para a igreja. Tá me entendendo? Então é assim, pimenta nos olhos dos outros é refresco, é ou não é? Tá entendendo, gente? Então, nós precisamos tomar responsabilidade espiritual. Olha o que o apóstolo Paulo disse. Fiquem alertas. Permaneçam firmes na fé. Mostrem coragem. Não é tempo de medo, né? Não é tempo de medo não, meu filho. Mostrem coragem. Né? Sejam fortes. Façam todas as coisas em amor. Ok? Não descuide da sua santidade pessoal para não perder sua autoridade espiritual. Você está casado, descubra que você não está casado com uma pessoa perfeita. E que você também não é. São dois pecadores andando juntos no mesmo caminho. E você que é pai e que é mãe, descubra que você faz parte do pacote de ser pai e ser mãe. Tem que cuidar dos filhos. Tem que cuidar e cuidar mesmo. E mais ainda, agora. Tudo bem, este é um peso, esta é uma responsabilidade espiritual que eu quis colocar também diante de você da igreja, para que todos nós, juntos, estivéssemos orando por nós, por nossas famílias, por nossa igreja, né? E pelos nossos, pelos casamentos da igreja, pelas crianças, né? E os recém-nascidos da igreja, né? E pela vida de cada um na igreja. Tá bom, meu querido? Tá bom, minha querida? Era isso que o bispo tinha de palavra episcopal, palavra pastoral, para falar a vocês hoje. Compartilhe a mensagem, né? Mande nas suas redes sociais, retorne a ela, avise os outros. Olha, bispo falou algo que você precisa ouvir. A gente tem que estar juntos, conectados nesta vibração, nesta vibe. Nós temos que estar conectados nesse espírito. Tá bom? O Senhor te abençoe. Fique na paz. E amanhã tem então Escola de Líderes, Instituto Vocacionados. Deus te abençoe e fique na paz.